Então agora a gente vai falar sobre a lipodistrofia localizada, que nada mais é do que a gordura localizada, né? Então, ele é aquele acúmulo do tecido adiposo em determinadas áreas do corpo. Então, esses locais de distribuição dessa gordura vai variar de pessoa para pessoa. Então, na região abdominal, ela é chamada de androide, e na região do quadril, ela é denominada ginoide. E geralmente, né? Não necessariamente, mas o homem é mais no abdômen, então é mais androide, né? E a mulher mais ginoide. Então, o androide é esse aspecto aí, né? Correlacionado a uma maçã, que é aquela gordura ali no abdômen. O paciente, ele acaba tendo mais risco de ter cardiopatia, porque aquela gordura, né? É uma gordura visceral junto. E o ginoide é o formato da pera. Então, a pessoa mais acinturada e tem quadril. Então, o excesso de gordura é aqui, né, mais no culote. E são esses pacientes, eles têm risco maiores de terem artrose e varizes, tá? Então, é mais, né, tendência mais essa questão do coração e o tecido e o ginoide mais, né, membros, mais alterações em membros inferiores. Então, o tecido adiposo, localização, né? Ele tem o quê? Uma reserva acentuada de energia e faz essa modelagem do corpo, fazendo essa diferenciação, esse dimorfismo sexual, que é, né, o homem tem um corpo e a mulher tem um outro. Então, a gordura, né, o tecido adiposo, de uma maneira geral, faz essa diferenciação, né, sexual. Então, ela é usada para coxins absorventes, então uma queda, alguma coisa, né? A gordura acaba sendo de proteção, né? O objetivo principal, proteção, isolamento térmico e síntese de moléculas como a leptina e a adinopectina, que a gente já viu que esse hormônio da adinopectina faz alteração lá na FEC. Então, a gordura, né, vai ter um aumento do número dos adipócitos e do volume dos adipócitos, um acúmulo do líquido intercelular, intersticial, e uma fibrose dos septos intercelulares, que é tudo que a gente acabou já vendo ali na FEG, né? Então, igual eu falei, geralmente uma coisa está relacionada à outra. Então, os tratamentos da lipodistrofia. Então, a gente tem como, né, um dos tratamentos da eletrolipólise. Lembra que eu falei que como ela melhora a microcirculação, ela estava lá na FEG. Mas para gordura, o foco principal dela né, a lipólise, já diz o nome. Então, fazer essa quebra, né, do adipócito em ácidos graxos, vira energia, depois a paciente tem que fazer alguma atividade física, alguma coisa para queimar essa energia. Então, essa frequência, né, é geralmente uma média, baixa média frequência, então é entre 1 a 4.000 Hz, finalidade de redução da gordura localizada. Então, envia sinais, né, a eletrolipólise envia sinais para o sistema nervoso autônomo simpático, para a liberação de catecolaminas e ativação dos receptores beta-adrenérgicos, que a gente já viu, né? Que esse beta-adrenérgico vai estimular a adenolitase ciclase na conversão de ATP, adenosina trifosfato, em AMP cíclico, intra-adipositário. Então, dentro do adipócito, favorecendo, assim, a lipólise, tá? Então, acaba fazendo essa ativação dos beta-adrenérgicos. Então, ela, né, ela é aqui, ó, paralela às agulhas, tá? Essa aplicação é a percutânea, né, que faz com o uso de agulhas, tá? E essa agulha, ela vai lá no tecido subcutâneo, na gordura. Outro tratamento é a carboxiterapia. Então, é a intervenção, né, com o uso de gás carbônico medicinal. O objetivo, né, são vários objetivos fisiológicos que a gente tem, respostas fisiológicas, como a vasodilatação, estímulo da lipólise, ruptura de adipócitos, processo inflamatório controlado
estímulo da proliferação de fibroblastos e produção de colágeno. Então, a gente faz essa ingestão ali do gás carbônico medicinal no local. Vocês conseguem ver que foi demarcado a área, né? Então, vamos dizer, um culote, né? Ou ali um abdômen, a pessoa fica em pé, a gente pinta mesmo ali com a caneta em volta de onde a gente quer e faz essa aplicação dessa maneira, né? Bem vertical. Então, lembra da aula passada? Mais superficial seria a flacidez. A celulite, acabei não colocando ali, né? Da celulite, mas a celulite também, a carboxy, ela é muito boa. Então, ela seria mais 45 graus ali perpendicular. E para gordura, seria bem incisiva, tá? Seria bem verticalizada. Igual tá ali na foto. A foto tá bem certinha a colocação. A lipocavitação, então, é uma onda ultrassônica, só que ela é emitida assim mais pontual. É como se juntasse a onda, né? E fizesse essa penetração ali nas células, fazendo com que implodisse, né, o adipócito. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, cada pontinho, esse aparelho aqui é o Sonofocus da Ibramed, tá? E cada pontinho aqui desse, você tem que fazer isso para você poder fazer esse tratamento. Então, você passa, no caso aqui, ele tem um gel ali interno para fazer essa transmissão, né, no tecido. E em cada pontinho, você tem que parar a manopla do aparelho e ele faz esse disparo. Então, há várias marcas que eles soltam, né, ali uma luz vermelha. Então, você sabe que deu, né, o disparo. Outro faz um bip, faz um barulho, sabe? Então, cada aparelho, né, daí depende da marca, como que você vai usar. Mas é como se fosse não, é um ultrassom, só que daí ele é mais focado ali, né? Então, ele é mais profundo para atingir essa gordura, tá? A massagem modeladora, né, não é que ela vai fazer essa lipólise, mas ela vai fazer uma modelagem corporal e vai melhorar a questão do metabolismo, né? Auxilia também nessa questão da FEG e da gordura localizada, tá? Então, fazendo esse modelamento corporal. O ultrassom convencional, fazendo a fonoforese, né? Usando, por exemplo, igual eu já tinha mostrado, né, no outro vídeo, esse gel, né, lipolítico que tem complexo, né, vários complexos de centelha asiática, cafeína. Então, para fazer essa permeação desse tipo, né, fazer a fonoforese junto. A criolipólise, então a criolipólise é um tratamento mais atual, né, para gordura localizada. Então, ele resfria, né, bastante ali aquela pele, às vezes menos, até 10 graus, né, aquela gordura, e fazendo essa apoptose da gordura mesmo. E, então, a criolipólise, ela pode fazer a redução de 20 a 44% da gordura, né, em apenas uma sessão. Então, ele é usado, igualzinho tá aqui, ó, é essa malha, né, uma malha mais gelatinosa, tá? Que tem que ser assim, ela tem que ser maior, né, para não ficar aqui dentro, a pele tem que ficar, né, com sobra aqui essa malha, tá? E essa gordura que penetrou ali dentro é a gordura que vai fazer essa diminuição. Tem que cuidar, gente, que quando a pessoa tem tem ali muita gordura localizada, às vezes finalizando a criolipólise, ela pode ficar com um pouco de flacidez, né, de pele. Então, você também tem que avaliar isso, né, e falar talvez isso para a pessoa. Então, primeiro a gente vai tratar então a gordura, próximo passo seria a flacidez. Você já avisa o paciente porque daí ele já sabe, né, que isso pode acontecer. As ondas de choque. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar nessas ondas de choque.
É um aparelho, assim, muito interessante, que ele faz bem um barulhão, assim, tum, 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 né? E fica martelando ali igual tá aqui na foto, ó, tá? Aquele tecido e acaba fazendo, né, uma onda, uma cavitação ali, essa formação de bolhas, e ele faz essa remodelagem do colágeno, trata a neovascularização, faz a eliminação de toxinas, ajuda muito também não só nessa parte, né, da dermatofuncional, não só nessa parte estética, mas ele é muito usado para fisioterapia mesmo, tá? Então, eu acho legal ondas de choque porque é um aparelho que você, né, compra e você vai usar tanto nessa parte, né, se você for voltar para dermatofuncional, ou se você ficar só na fisioterapia mesmo, você pode usar para facite plantar, para dores de uma maneira geral, assim, tá? Então, ondas de choque é bem legal. Beleza, gente, de lipodistrofia. O maior tema era a FEG mesmo, tá? Então, por isso que eu já falei bastante coisa lá, porque daí agora aqui é mais light. Dúvidas? Posso continuar? Alguém já tinha ouvido falar do ondas de choque? Hein, gente? Eu não, professor. Não. Não? Depois vocês Não. pesquisam. Então, é um aparelho Não, mais prof. novo mesmo, o ondas de choque. É um aparelho mais novo, é bem legal. Então, beleza. Então, agora vamos em frente. Falando sobre a obesidade. Então, a obesidade, na verdade, eu já falei, né, na aula, eu vou falar um pouco mais das cirurgias, né, e das patologias que a obesidade pode causar, mas não vou me ater, assim, em coisas que a gente já estudou, né, sobre a obesidade. Então, a gente sabe que é esse excesso, né, é legal aqui essa fotinha, porque olha lá, ó, é pizza, é batatinha, é cachorro-quente, é sanduíche, né, então a gente sabe que é esse excesso mesmo alimentar. Claro que tem outras, né? Pode estar associado com outras patologias juntas. Então, como se desenvolve? Tem essa parte genética, né? E tem essa questão ambiental, né? Que é essa questão de como a pessoa se alimenta, atividade física dela, né? Como que ela é de uma maneira em geral. Então, o que é importante a gente saber é o gasto energético, que é quando né, a quantidade de calorias que o indivíduo ingere e o gasto dele para ele, né, poder se manter. Então, tem esse metabolismo basal, né, que a gente precisa dessa quantidade, né, X ali de calorias para o nosso organismo se manter. Então, aqui vocês podem, depois vocês pegam no material, quiserem dar um print na tela para vocês fazerem essa conta, tá? É uma fórmula, né, muito usada aqui pelo Benedict, tá? É bem famoso, né, Harris e Benedict, e eles fizeram, então, aqui para a mulher e para o homem. Então, né, você usa esses valores já prefixados, tá? Aqui, vezes, então, esse P vai ser o teu peso em quilo, né? Vezes o T, a tua altura em centímetros, tá? Ó, tala em centímetros. E o E é a idade em anos. Então, você faz essa conta para você poder saber quanto que é o teu gasto energético basal. E aqui, essa outra fórmula da OMS, ela é uma fórmula mais genérica, tá? Que é pela idade, então, de 18 a 30 anos, de 30 a 60 e mais de 60 anos. Então, é mais genérico. E eles multiplicam vezes o teu peso, né? O número pré-estabelecido, né? De acordo com a idade, vezes o teu peso e mais, né? Um valor específico acrescido. Isso mulheres e homens. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela é mais genérica. Aquela outra fórmula, né? Pega a tua altura, pega teu peso e pega a tua idade, tá? Então, essa taxa metabólica basal é para a gente poder fazer todas as nossas atividades, respirar,
fazer digestão, pensar, né? E quando o paciente faz muita atividade física, ela pode ser corrigida, essa fórmula, né? Esse valor, colocando, né, 1,3, se for uma atividade mais leve, né? E uma atividade mais intensa, esse fator de correção deverá ser 1,5, tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma mulher, ó, de 70 quilos, né, 1,70 de altura e 30 anos, tá? Então, fazendo todas as contas, né, a taxa dela, né, de caloria basal, de gasto energético basal, foi de 1.498,4 quilocalorias. E aqui eu multipliquei vezes 1,3, né? Essa mesma paciente pegando e fazendo, ficaria 1.947. Então, a pessoa pode comer mais, porque está gastando mais. E uma pessoa que faz uma atividade muito mais vigorosa vai para 2.247 calorias. Tá bom? E outras disfunções relacionadas à obesidade. Então, a gente pode ter, né, o paciente ele fica com aquelas dobras de pele, e nessas dobras eles podem ter fungos, tá? Então, isso acaba sendo uma alteração, né, afetando essa parte cutânea. Há um sobrepeso, há uma descarga, né, maior na coluna, nas articulações, né, no quadril, no joelho, no tornozelo. Então, tudo isso vai causar um desgaste maior, então é um paciente que tem uma propensão maior a ter artrose. E pode ter também varizes, né, e varicoses mais profundas, tá? E úlceras, né, de repetição de erisipela também pode ter, então vai prejudicar o quê? Essa parte circulatória pelo próprio peso, né, para aquele excesso de peso da pessoa. E outras doenças relacionadas, então, o paciente tem uma predominância, né, a ter pressão arterial sistêmica, né, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, diabetes tipo 2, câncer, coledocolitíase, osteoartrite, problemas, né, distúrbios lipídicos, hipercolesterolemia, então são alterações, né, do colesterol no sangue, diminuição do HDL, que é do colesterol bom, aumento da insulina, intolerância à glicose, distúrbios menstruais e apneia do sono. Então, aqui é um quadrinho, né, fazendo todos esses efeitos negativos, né? Então, a pessoa tem uma expectativa de vida menor, tem uma mobilidade limitada, tem uma baixa autoestima, pode ter, né, então, todos esses problemas relacionados, né, nos ossos, nas articulações, nessa parte circulatória, podemos ter uma trombose, ocorre um aumento do suor, colesterol alto, diabetes, depressão, hipertensão, problema respiratório, cardíaco, herniação, então pode ter aqui uma hérnia abdominal causada pela distensão do reto abdominal, que é esse músculo, né, bem do abdômen ali. Então, fazendo uma diástase abdominal, abrindo, né, esse abdômen. Tá? Então, é uma série de coisas que pode acontecer. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Então, doenças que a obesidade causa, não necessariamente, né, ela causa, mas ela pode causar, né? Então, problemas cardíacos, por esse excesso de peso, o coração, né, acaba trabalhando mais e fazendo uma hipertrofia ventricular, né, fazendo um aumento desse músculo, né, do coração. Isso pode, no futuro, causar uma arritmia, uma insuficiência e até mesmo um AVC, um AVE, uma morte súbita. A hipertensão, então a hipertensão é aquela doença silenciosa que às vezes o paciente nem sabe que tem, mas 75%, né, dos hipertensos eles são obesos. Então o motivo é a alta produção de insulina.
Por isso, muitas vezes, o obeso ele não é diabético, mas ele tem problema lá com essa pressão alta, tá? A insulina funciona, né, na manutenção do tamanho dos vasos sanguíneos e também favorece a absorção de água e sódio. Então, isso vai acabar aumentando essa pressão ali, né, arterial. E também, consequentemente, pode ter futuramente ali, né, um AVC e tal. Trombose, então, essa dificuldade, né, circulatória devido o bombeamento, né, do sangue, ele fica alterado, tá? Então, vai ter essa alteração no sistema vascular, pode formar trombos, né, coágulos no sangue dentro dos vasos sanguíneos. E uma pesquisa do American Journal of Medicine, em 2005, mostrou que os pacientes obesos, eles tinham 2,5 vezes mais chance de ter a trombose do que pacientes não obesos, tá? E eles fizeram um estudo comparando, né, os homens e as mulheres, e infelizmente as mulheres obesas tinham um maior risco do que os homens. Então, a porcentagem era 2,75 para as mulheres contra 2,02 para os homens, tá? Então, aqui a gente vê ali uma perna, né, com essa falta, né, de oxigenação ali no local. E a apneia do sono, então a gente vê aqui o paciente ele usando um CPAP, né, pressão positiva, para poder dormir. Então, a apneia do sono, ela é uma parada respiratória involuntária durante o sono, muito comum entre os obesos, né? Porque eles têm esse excesso, né, de gordura aqui na região do pescoço e da faringe, ficando essa faringe mais estreita e facilitando, então, esse fechamento, né, essa estenose ali local. Então, na posição horizontal, quando a pessoa está deitada, né, para dormir, acaba tendo essa expansão pulmonar sendo mais prejudicada, tá? E daí, essa pessoa que tem a apneia durante a noite, durante o dia, ela vai sofrer. Então, ela fica mais cansada, tem dificuldade de concentração e também pode estar associado, né, a pessoa acaba tendo essa hipertensão junto. A esteatose hepática, então, é um acúmulo de gordura no fígado, responsável pelo metabolismo dos lipídios que viram glicose e vão para o sangue. Então, se há um acúmulo de gordura, né, ingerida, o fígado não consegue metabolizar tudo e parte, né, fica acumulada ali no órgão, tá? E isso no futuro vai desenvolver o quê? Uma cirrose ou uma fibrose, né? Então, a cirrose, ela pode estar associada também à questão da ingesta excessiva de álcool, porém, ela pode também estar só associada a essa questão da gordura mesmo, tá? Depressão. Alguém abriu o áudio e quer perguntar? Se vocês quiserem, perguntem, gente. A depressão, então, né, acaba afetando ali o paciente tendo um problema psiquiátrico junto, porque ela fica ali daí mais isolada, ela não quer ter esse contato social, né? Ela tem aquela vergonha, né, por causa do corpo dela e por causa, às vezes, dessa limitação mesmo, essa mobilidade, né, até de caminhar, de deambular alterada. Asma, então, pode estar relacionado, né, a esse excesso ali do tecido adiposo, a substâncias que fazem esse fechamento, essa esteatose dos seus bronquíolos. Então, o paciente, né, os obesos, eles acabam sofrendo com essa questão asmática, mas não necessariamente. Quem tem asma é obeso e quem é obeso tem asma, né? Tudo que eu estou falando são patologias que podem, né, que a obesidade acaba podendo causar, tá? Infertilidade e gravidez de risco. Então, nas mulheres obesas, né, acaba desencadeando uma série de problemas por alterações hormonais. Então, a pessoa tem essa dificuldade, né, da gestação. Alta taxa de gordura no corpo provoca maior produção
do testosterona, então a menstruação ela vai ficar irregular, a mulher fica com dificuldade para engravidar, pode ter, né, uma pressão alta durante a gestação, ter uma gestação, né, se ela conseguir engravidar, uma gestação de alto risco, né, podendo afetar às vezes o nenê, tá? E tem um estudo aqui também na Associação Americana de Medicina que mostrou que as mulheres obesas têm o dobro de chance de ter filhos com problemas congênitos, tá? Então, às vezes alguma malformação ou algum déficit mesmo, né? Aqui do coração ou até algum déficit cognitivo. E também a diabetes tipo 2, né, que afeta essas mulheres obesas, também é um risco para gerar problemas no sistema nervoso central, tá? E, né, também pode gerar problemas no bebê, né? Pensando numa gestante já mais obesa. E a neoplasia, então, pela desordem do, né, do corpo de uma maneira geral, o organismo ele está deficiente em linfócito. Então os linfócitos que combateriam, né, todos esses patógenos do nosso corpo. E como, né, tá tudo alterado, aquela obesidade fez essa alteração, então essa parte do sistema imune está deficiente, né? Então pode aparecer assim um aumento, né? Talvez uma prevalência a ter uma neoplasia. Colesterol alto, então vai ter um baixo, né, HDL e um alto LDL, e pode ter um risco do ataque cardíaco, tá? Removendo esse colesterol ruim das paredes arteriais, então a gente vê aqui, ó, que essa parede arterial, né, tá com muita gordura, e isso faz esse entupimento, né, e faz também com que tenha trombo, né, possa prejudicar em relação a essa questão, né, circulatória ali, e daí pode até virar um ataque cardíaco, né, alguma coisa assim. E a vesícula, né, então quem tem essa, né, um pouco de a obesidade pode causar um risco aumentado do paciente ter pedra na vesícula. E a diabetes tipo 2, então no Brasil existem de 7 a 8 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, tá? Então esse número ele é bem alto, né? Então ocorre esse aumento, né, do peso, ocasiona uma resistência à ação da insulina, e o hormônio que auxilia o organismo, né, a regular esses níveis de glicose, ele vai estar deficitário, né? Então, a gente vê aqui, ó, que os órgãos, então aqui pessoas saudáveis, né, então aqui a glicose, conteúdo usado pelos órgãos, fazendo uma normalização na glicose sanguínea, e aqui, paciente diabético, o que está acontecendo? Então, a insulina entrou, né? E daí, na hora dela ir para o órgão, então os órgãos não respondem à insulina, acaba tendo menos glicose, né, de conteúdo usado, e aumentando essa glicose, né, dentro do sangue, tá? Então, aqui os riscos de uma maneira geral: dislipidemias, apneia do sono, diabetes, infarto, câncer, insuficiência cardíaca, insuficiência renal também, né? O rim às vezes trabalha com deficiência, tem a questão também do fígado, incontinência urinária, colicistite, hipertensão e doenças articulares. Tá errado, né? Articulares. Então, né, doenças articulares, porque esse sobrepeso, né, tá ali pesando, o corpo tem que trabalhar mais, tá? E o índice, né, massa corpórea, então é esse peso em quilo divididos por altura ao quadrado, a gente já viu. O MC, ele é mais geral, né? Então, aqui só está dizendo do MC ali ser até 24,9, a pessoa, né? Peso saudável. De 25 a 29,9, moderado. De 30 a 34,9 é alto. De 35 a 39,9
é muito alto e acima de 40 já é considerado, né, obesidade mórbida, tá? E associando com essas cirurgias, aqui está falando das características da obesidade. Então, que eu já tinha falado, né? De ela ter a sua disposição em diferentes partes do corpo. Então, androide ou centrípeta é mais ali, né, no corpo, formando ali tipo maçã, tá? Mais a pessoa tem aquela gordura mais visceral. E a ginoide, né, seria ali mais no quadril, tá? Mas o que mais preocupa a gente, pensando nessa parte cardíaca, tudo, é essa androide. Então, ocorre distúrbios, né, nutricionais, o paciente acaba fazendo dietas ricas em gordura, fast food, inatividade física, sedentarismo, né? Tudo isso faz com que altere esse nível de obesidade. E junto com isso tem alterações endócrinas, tá? Então, o paciente pode ter, né? Pode ter, não, às vezes ele teve essa síndrome endócrina, essa alteração endócrina, e isso levou à obesidade, tá? Inversamente, né? Proporcional. Então, síndromes hipotalâmicas, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, ovários policísticos, hipertiroidismo, então problemas, né, de uma maneira geral na tiroide, hipogonadismo, déficit do hormônio de crescimento, aumento da insulina e tumores pancreáticos. Então, tudo isso são alterações endócrinas que acabam levando, né, a obesidade do paciente. E outros fatores, o paciente pode usar drogas, né, como corticotrópicos, antidepressivos, lítio, e tudo isso faz com que a pessoa acabe engordando também. E também tem de causa genética, que é um autossômico recessivo ligado ao cromossomo X. Então, tem, né, cromossômicas o Prader-Willi e a síndrome de Lawrence Von-Bied. Então, essa síndrome de Lawrence-Von é uma herança do tipo autossômica recessiva. Ela é herdada, né, passada dos pais para os filhos, mas não necessariamente que os pais eles têm isso, tá? Então, pode, né, o pai não ter nada e acabar transmitindo para o filho. Então, quais que são as manifestações clínicas? Então, o paciente tem polidactilia, então a gente vê, né, que tem aqui, né, dedos a mais, obesidade, problema renal, tá? Dificuldade de aprendizado e desenvolvimento emocional e atraso mental. Então, né, é uma síndrome que e a pessoa daí acaba, a criança, né, veja, ficando, né, com essa obesidade, tá? Então, os tratamentos de uma maneira geral, reeducação alimentar, exercício físico, né, para controlar apetite, essa questão da insulina, perfis, né, melhora dos perfis de gordura e talvez tenha que usar realmente alguma medicação, né, então daí o endocrinologista ou o nutrólogo vai fazer esse auxílio medicamentoso, tá? E as cirurgias, que é o que a gente vai falar. Então, tem alguns critérios, né, de tratamento para fazer uma cirurgia, para fazer, no caso, uma cirurgia bariátrica, né? E assim, ó, tá faltando aqui 1 minuto e meio, tá, para acabar a reunião. Então, eu vou finalizar para ficar no outro vídeo as cirurgias bariátricas, tá? Pode ser? Daí vocês entram... Deixa eu dar aqui um stop. E daí eu vou finalizar essa, então, e daí a gente entra de novo no mesmo link, tá?